Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Aqui tá tudo bem? Vamos para mais uma aulinha, a nossa aula 10, que é uma aula, deixa eu pôr meu termômetro, cronômetro. É uma aula que ela talvez seja um pouco complicadinha, mas não é para ser tão complicada assim, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, venham nos tira dúvidas, nos pontões de tira dúvidas. Podem me mandar mensagem, o que vocês tiverem vontade e se sentirem à vontade de fazer, podem me encher o saco a qualquer hora do dia. Não de madrugada, né? Mas podem pedir ajuda. Vamos lá. Deixa eu trocar a minha tela aqui. Então vamos lá. Eu coloquei a ordem um pouco diferente da que tá na apostila de vocês, tá? A gente começa lá com geometria e depois vai para polaridade. Eu quero trabalhar os dois juntos ao mesmo tempo para fazer a relação. Por que a gente trabalha a geometria? Por que a gente estuda a geometria? Para entender a polaridade, que é em si o mais importante. Então aí, primeiro ele vai estar falando da teoria dos pares de valência, os pares de elétron, quer dizer. Aí eu já vou falar dessa teoria, tá? Primeiro eu vou falar da polaridade. O que é polaridade? Quando a gente fala das ligações químicas, cada elemento químico ele tem a tendência, lembra lá, de ganhar ou perder elétrons. Isso a gente vai chamar de eletronegatividade ou eletropositividade. E daí a gente definiu uma escalinha dos elementos que mais aparecem em questões assim, de vestibular, Enem e tudo mais, que facilita um pouco a gente lembrar, porque decorar a tabela periódica é muita coisa, né? Então, tem aqui, deixa eu ver o mouse, a canetinha. Então, tem aqui a ordem crescente. Então, o F, que é o flúor, é o mais eletronegativo dessa série. Então, na verdade, da tabela periódica inteira, eles são os mais eletronegativos. E vai crescendo. Dos metais, vai para o hidrogênio, vai para o fósforo, carbono, enxofre, iodo, bromo, cloro, nitrogênio, oxigênio e flúor, tá? Tem gente que grava como funkbristic, eu acho. Começo até fácil de lembrar, depois não lembra mais. Tem uma frasezinha bonitinha, que é: fui ontem no clubinho, briguei e saí correndo pro hospital. Tá? Então, fui ontem no clubinho, briguei e saí, com i mesmo, saí correndo pro hospital. É um jeito de lembrar qual que é a nossa sequência dos elementos mais eletronegativos. Ou seja, a tendência deles ganhar elétron é muito maior do que qualquer outro elemento, certo? E quando a gente fala dessa tendência, essa eletronegatividade, lembra que eu falo que eles puxam, elas têm uma atração? Então, os elétrons eles vão ficar circundando melhor aquele elemento que é mais eletronegativo. Então, ele vai formar um polo negativo ali. Por isso, polaridade. Então, quando a gente fala da ligação química, quando eu tenho elementos diferentes, o mais eletronegativo ele vai ter o polo mais negativo, certo? Então, vamos começar a falar da geometria da polaridade ao mesmo tempo. Eu pus na sequência por questões de quantos átomos tem na nossa molécula. Então, a primeira é com moléculas diatômicas, ou seja, possuem 2 átomos, certo? Ali no primeiro eu tenho a molécula mais simples, tá? H1 e H2, mas os dois são hidrogênios, tá? Só para diferenciar qual hidrogênio qual hidrogênio é qual. Depois eu vou deixar o linkzinho na descrição para vocês. Essas representações aqui eu tirei de um site que se chama phet.colorado e eu não lembro o resto, que é da Universidade de Colorado. Eles têm vários simuladores lá muito legais, de física, matemática, acho que de biologia também, de química, tem vários simuladores. E daí eu peguei de lá. Era um simulador de polaridade aqui. Então o que eu quis mostrar com isso aqui? Eu tenho uma molécula que é H2 e H2. Eu trouxe uma representação aqui também. Nossa, tem até um cabelo meu rosa junto aqui. Faz tempo isso aqui. Então, eu tenho 2 átomos iguais que têm a mesma eletronegatividade, ou seja, eles se atraem igualitariamente. Então, a distribuição eletrônica em volta deles vai ser igual. Ou seja, quando a gente fala
da polaridade, a polaridade aqui não vai formar polos, porque os elétrons estão igualmente distribuídos ali em volta. Esse grandão aqui, essa mancha grandona aqui, é como se fosse a densidade de elétrons aqui em volta, tá? Então vamos por partes. Primeiro, eu tenho 2 átomos só. Se eu for analisar a geometria dessa minha molécula, ele só faz uma ligação. Então a única possibilidade de acontecer é formar uma linha. Então, aí já foi pro outro também, do HF, tá? Eu já falo do HF. Então, os dois aqui vão ser lineares, porque ele formou uma linha. A única possibilidade que ele tem ali, então, essa geometria a gente chama de geometria linear. Então, quando a gente fala de molécula diatômica que tem 2 átomos, nossa geometria só pode ser uma, que é a geometria linear, ok? Aí, polaridade. A polaridade, o que a gente normalmente trabalha são com vetores de força. Como se como se fosse uma força de atrair elétrons, que não nada mais é do que isso realmente. A força que o hidrogênio tem de puxar elétrons para ele é a mesma que esse hidrogênio tem de puxar elétrons para ele. Então, eles têm as mesmas forças em sentidos contrários. O que acontece? Essas forças se anulam. Então, a gente fala que o quê? Eu só tenho uma ligação aqui no meio. Então, como essa ligação é entre 2 átomos iguais com a mesma eletronegatividade, essa ligação vai ser apolar, não vai formar polo para lugar nenhum. E a nossa molécula, consequentemente, então a nuvem de elétrons aqui em volta dela, vai ser apolar também, porque a minha densidade de elétrons está igualitária, então não formou polo nenhum. Então, quando não forma polos, a gente fala que é uma ligação covalente apolar, a ligação em si, porque é entre elementos iguais. E a molécula também vai ser apolar, porque eles têm a mesma força de atração de elétrons, ok? O segundo ali é o HF. Tem uma outra representação aqui para vocês. O que acontece? O flúor é lá o primeiro da nossa ordem de reatividade, não, já estou misturando as coisas, de eletronegatividade. Então, o flúor, ele é o mais eletronegativo, ou seja, ele gosta muito de ganhar elétron. Então, a densidade eletrônica aqui, ó, percebam que tem uma legendinha aqui embaixo para vocês. O mais vermelho é quanto mais negativo, tá? Então, a densidade de elétrons aqui em volta do flúor é gigantesca. Já perto do hidrogênio é bem pequenininha. Aqui tem a força que a gente diz de eletronegatividade. Do flúor aqui vai ser menos 43 e do hidrogênio vai ser mais 43, que no final elas têm que se anular, né? Então, a do hidrogênio é positiva e o do flúor é negativa. Mas olha que o polo gigantesco negativo que ele formou aqui. Ou seja, aqui entre os meus átomos, como eles são diferentes, o flúor é muito mais eletronegativo que o hidrogênio, então os elétrons vão formar um polo para cá. Então, minha ligação, nesse caso, vai ser uma ligação covalente. Esqueci das plaquinhas. Covalente polar. Repare na intensidade do meu vetorzinho de força de eletronegatividade aqui do flúor, bem maior. E a minha molécula, consequentemente, também vai ser polar, porque eu vou estar formando um polo gigantesco de elétrons aqui. Então, é um polo bem negativo em volta do meu flúor, ok? A diatômica é mais tranquila, depois a gente começa a misturar um pouco. Então, nas diatômicas, a ligação vai ser apolar, a molécula vai ser apolar, porque são átomos... Opa, cadê meu átomo? Porque são átomos iguais. Já quando são átomos diferentes, a ligação vai ser covalente polar, porque vai formar polo, e a molécula vai ser covalente polar também, tá? Vamos para as moléculas triatômicas. As moléculas triatômicas, a gente começa a dar uma diversificada. Eu dei lá o exemplo do CO2, no início ali. Então, o CO2, o que acontece? O carbono, ele faz 4 ligações, tem 4 elétrons na última camada. Ele vai fazer 2 duplas ligações e não vai ter par de elétrons sobrando, certo? Aqui era para ser uma dupla, tá? Mas meu modelinho aqui não consegue representar. O oxigênio de uma ponta e o oxigênio de outra, vou falar da geometria primeiro. Como não tem par de elétrons sobrando, a única forma que ele pode assumir é a forma linear, formou uma linha, certo? Então, a geometria dessa nossa molécula vai ser linear, igual às das diatômicas.
Eu não pus as flechinhas, olha. Viu? Faz as coisas tudo zoado. Isso que eu demorei uma eternidade para criar essa aula. Misericórdia. Aí aqui, quando a gente olha para os dois oxigênios, eles têm a mesma eletronegatividade, certo? Ou seja, eles vão atrair elétrons igualitariamente para os dois. Então isso aqui, esse mar de elétrons aqui vai ficar muito bem distribuído, vai ficar uniforme. Aqui parece que a densidade no meio é mais positiva e nas pontas são mais negativas. Mas se a gente pega a densidade de elétrons ali, ela é igualitária. Ou seja, da mesma forma... agora apareceu. O que vai acontecer? Vamos voltar. Quando eu olho para a ligação, para a polaridade da ligação, eu vou ver entre cada ligação. Eu tenho, no caso, 4 ligações ali, certo? Como se aqui fossem duplas. A ligação entre carbono e oxigênio vai ter polaridade. Por quê? Porque o meu oxigênio é muito mais eletronegativo que o meu carbono. Então, eu tenho uma polaridade de ligação, ok? Porque é uma ligação entre elementos diferentes. Então, sempre que for uma ligação entre elementos diferentes, a polaridade da ligação vai ser polar. Então, ligação covalente polar. E quando eu olho para a minha molécula, a atração é igual dos dois lados. Ou seja, lembra aquele vetor força que eu falei? Ele vai atrair igual para os dois lados. Então, são forças iguais em sentidos contrários, a resultante vai ser o que a gente chamaria de um vetor nulo, um momento de polo nulo, tá? A gente chama assim. Então, a polaridade da molécula vai ser apolar. Eu não sei se vocês conseguem ouvir as motos, mas eles ficam passando aqui, isso me irrita demais. Então, a polaridade da molécula é apolar, porque a resultante da força de eletronegatividade dos elementos que estão ali vai me resultar em nada, porque eles têm a mesma força como se fosse um cabo de guerra. Eu contra eu mesmo, eu vou puxar de um lado lá, vou puxar do lado de cá, não vai resultar em nada. Ninguém vai ganhar, certo? Porque a gente tem a mesma força. Eu e eu mesmo. Tranquilo? O próximo é a minha molequinha de água. O que acontece com a molécula de água? A molécula de água é o O2. O O2 não, H2O. O H2O, o oxigênio, ele tem 6 elétrons lá na última camada dele, certo? Se ele tem 6 elétrons na última camada, ele vai querer fazer 2 ligações. Então, ele faz 2 ligações, uma com um hidrogêniozinho aqui, outra com outro hidrogêniozinho aqui. Vai sobrar 2 parzinhos de elétrons, diferente do carbono, que usa todos os elétrons da última camada para fazer ligação. A água não, o oxigênio da água não, sobra 2 parzinhos de elétrons. Então, que tem que tomar cuidado. Por que ele vai ter esse formato? Porque eu tenho 2 pares de elétrons aqui que normalmente a gente não representa. Esses pares de elétrons fazem com que a nossa molécula se comporte nesse formato. E ele vai ter a angulação de 104,5. Vai ser como se fosse uma tetaédrica, que eu já vou mostrar daqui a pouco. Só que aqui em cima são pares de elétrons. Então, minha molécula de água é só isso aqui. Por quê? Porque ela tem par de elétrons que empurra essas ligações para baixo. Se não tivesse, ela seria linear também. E como fez uma angulação, a gente chama essa geometria de geometria angular. Ok? Vai ser angular somente para moléculas triatômicas que tem par de elétrons sobrando. Tá? Então, sobrou par de elétron, em vez de ser linear, ela vai ser angular. É como se eu pegasse a minha linear e vergasse ela. Não vou envergar, que senão vai quebrar aqui. Ele já está meio quebrado. Então, é como se eu vergasse elas para baixo, ok? Por causa dos parzinhos de elétrons. A ligação aqui é como se fossem os parzinhos de elétron que estão representados aqui nessas 2 cabeças com olhinho, tá bom? Aí, o que acontece? Nossa molequinha lá, de água, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, vai atrair mais os elétrons para ele. E eu tenho 2 forças direcionadas ao oxigênio, vai resultar num vetor de força bem grande lá para cima. E ainda mais, tem os pares de elétrons sobrando. Então, é uma densidade eletrônica gigantesca lá na cabeça do oxigênio. Certo? Então, essa minha molécula de água, ela vai ser uma molécula
bem polar. Mas primeiro a gente vai falar da ligação, certo? Aqui eu tô botando as bolinhas aqui de volta, peraí. Quando eu olho para minha molécula de água, a ligação entre oxigênio e hidrogênio são elementos diferentes, então vai ser ligação covalente polar. Sempre que for entre elementos diferentes, vai ser ligação covalente polar. A ligação, ok? Então, ligação covalente polar. Professor, você está falando covalente. A geometria aqui, gente, só vai servir para as moléculas que fazem ligação covalente, tá? Não se esqueça, quem faz ligação iônica vai formar retículo cristalino, quem faz ligação metálica também forma retículo cristalino, tá? Aí é conteúdo para graduação, que daí a gente vê todas as formas de retículo cristalino possíveis. No médio, a gente só vê geometria de ligações de elementos que fazem ligação covalente. Fechou? Então, a ligação vai ser polar, porque são elementos diferentes, e a minha molécula vai ser o quê? Eu tenho um polo gigantesco negativo aqui em cima do oxigênio, então, e aqui embaixo vai ficar positivo, então eu vou ter uma molécula polar. Ok? Próximo. Moléculas tetratômicas, tetra de 4, tá? Então, tem 4 átomos lá. Opa, não é esse. Cadê? Perdi. Então, quando eu tenho 4, eu tô tentando achar meu. Achei aqui. Quando eu tenho 4 átomos em si, depende. O que a gente tem que levar em consideração é uma exceção que pode acontecer aí, tá? Então, a primeira molécula que eu coloquei ali é o BF3. Então, é a molécula de BF3. O que acontece? O boro, não sei se vocês lembram, espero que sim. O boro, ele tem 3 elétrons na última camada e ele fica estável com 6. Então, ele vai fazer só 3 ligaçõezinhas. Fez uma, ficou com... Ele tinha 3, fez uma, ficou com 4, 5, 6. E ficou estável assim. Vai ter par de elétrons sobrando? Não tem, porque ele só tinha 3 elétrons na última camada. Então, essa molécula vai ficar desse jeitinho. O que forma aqui? Um triângulo. Então, essa geometria é chamada de trigonal plana, porque forma um triângulo. Trigonal plana porque eu consigo representar a cebolinha no plano, tá? E, vamos ver. A ligação aqui é entre boro e flúor. Flúor muito mais eletronegativa, então minha ligação tem polo, porque é elementos diferentes. Então, ligação. Eu já estou colocando as flechinhas, deixa eu voltar aqui. A ligação vai ser covalente polar, porque são elementos diferentes. E quando eu vou ver a geometria, a polaridade da molécula, o que a minha molécula é? O flúor está atraindo os elétrons, cada um para um deles, certo? Todos eles têm a mesma força. Foi o que eu tentei desenhar aqui com os vetorzinhos. Todos eles têm a mesma força. Se eu fazer o vetor resultante, lembram lá da física? Esse vetor aqui com esse aqui, esse, ele vai me dar um vetor resultante para baixo, a resultante dele, que vai ter a mesma intensidade, então vai resultar num vetor aqui para baixo, uma força aqui para baixo, que tem a mesma força que esse aqui que está para cima. Forças iguais, sentidos contrários, minha molécula vai ter polaridade apolar, ok? Não vai formar polo. Vejam que a distribuição aqui está bem igual, está bem parecidinha, certo? Apesar das extremidades serem mais negativas, a distribuição de elétrons ali vai ser bem uniforme. Então, minha molécula vai ser apolar, não vai ter polo, ok? E a ligação, elementos diferentes, ligação polar. Outra molécula tetratômica é a molécula de NH3, por exemplo, que foi a que eu usei de exemplo ali do ladinho para vocês, que formou quase uma bolha gigante aqui do ladinho. O que acontece com o NH3? Vou usar a mesma coisa aqui. O NH3 era para ser desta forma, porém, contudo, entretanto, ele tem um par de elétrons aqui em cima. Porque o nitrogênio do grupo 5, ele faz 3 ligações, fica estável com 8, sobra um parzinho de elétrons, que vai ficar aqui em cima e vai repelir essas ligações para baixo. Então, é como se ele empurrasse as ligações para baixo.
Então, quando eu olho a geometria dele, eu não considero o par de elétrons sobrando, tá, gente? A geometria é só entre as ligações, é a geometria da molécula. Existe a geometria de par de elétrons, mas esse daqui a gente está falando da geometria da molécula. A geometria da molécula aqui vai formar o quê? Vai formar uma pirâmide, certo? Então, essa geometria a gente chama de geometria piramidal, ok? Então, quando tem 4 átomos, sobrou par de elétrons, piramidal, não sobrou trigonal plana, tá bom? Ligação é entre nitrogênio e hidrogênio, são elementos diferentes, ligação vai ser polar. E se eu for olhar lá, o nitrogênio é mais eletronegativo, então todas as forças vão estar para o meu nitrogênio e vai resultar uma força maior ainda junto com os par de elétrons que está sobrando. Então, a polaridade da molécula aqui vai ser uma molécula bem polar na cabeça aqui do nitrogênio. Vai ter uma concentração gigantesca de elétrons, ok? Então, aqui vai ser um polo negativo. Próximo, moléculas pentatômicas. Eu perdi a ligação desse negócio aqui. Molécula pentatômica tem 5 átomos, certo? Que eu vou dizer para vocês. Até aqui são as geometrias mais importantes. Eu vou contar com essa. Deixa eu falar dessa, daí eu falo com as mais importantes. Então, o meu elemento central vai fazer 4 ligações, certo? E no caso do carbono, carbono faz as 4 ligações, não sobra par de elétrons. Então, ela vai tentar... Por que ela não fica plana? Por que ela não fica desta forma? Por que ela não fica assim? Ela só ficaria assim se tivesse par de elétrons sobrando aqui, onde está a minha mão, para empurrar isso aqui no plano, certo? O carbono não tem par de elétrons, então essas ligações vão tentar formar a angulação em que elas fiquem todas distantes igualmente uma da outra. É isso que fala a teoria da repulsão dos pares eletrônicos, ok? Se eu não tenho par de elétron aqui para empurrar essas ligações aqui para o meio, elas vão ficar na conformação que a angulação seja igual para todo mundo, o mais distante possível, tá? Porque aqui no desenho eu coloquei para vocês, ele dá a angulação do CH4 entre um átomo de hidrogênio e outro é 109,5. Se eu pego uma dessa daqui, aqui eu tenho 90 graus, então ele ficaria muito próximo, por isso que ele se rearranja, não fica no plano, ok? E o que vai formar isso daqui? Me lembra então a molécula de NH3, certo? É quase como se fosse. Então vai formar uma pirâmide, e quando a gente fala de sólidos, a gente chama a pirâmide de um tetraedro, porque ela tem 4 faces. Então a geometria aqui de moléculas pentatômicas que formam a pirâmide, a gente chama de geometria tetraédrica, não de piramidal, tá? É como se fosse a piramidal, só que com um elemento lá no meio da pirâmide. A do NH3 não tem, da piramidal não tem elemento no meio. E por que tetraédrica também que vocês podem associar? Vai fazer 4 ligações, por isso tetra. Então, formou 4 ligações, é tetraédrica, beleza? E nessa configuração de pirâmide. Fechou? Então, se a gente olhar todos o carbono vai atrair todos os eletrinhos para ele. Aqui é um pouquinho mais difícil, mas a resultante dessas 3 ligações aqui vai formar um vetor aqui para baixo, que vai anular com essa daqui. Então, como são carbono e hidrogênio, a ligação vai ser polar. O único que não vai ser é da linear quando é 2 elementos iguais. É a única que vai ser ligação apolar, tá? Eu vou mandar aqui, porque o resto é tudo ligação polar. Então, ligação covalente polar, e a minha molécula vai ser apolar. Se não fosse um hidrogênio aqui em cima, se fosse um flúor, por exemplo, não, alguém me dá, né? Só tem eu aqui, burra. Aqui, por exemplo, fosse um flúor aqui em cima, o flúor é mais eletronegativo, então eu iria formar um polo, porque eu tenho um elemento diferente. Mas quando todos os elementos são iguais na tetraédrica, todo mundo é igual, as forças vão se anular uma com a outra, ok? Então, as forças se anulam, então minha molequinha aqui vai ser bem apolar. A gente consegue ver aqui que a densidade de elétrons aqui é basicamente igual
Ela só é meia torta, mas é igualzinha. Então, até aqui, todas as geometrias que eu falei para vocês são as mais importantes que tem que saber, tá? As que eu vou falar a partir de agora, algumas nunca apareceram, só vou falar a título de curiosidade mesmo. E algumas caem, mas é mais em segunda fase. Tá, mas eu vou falando qual que é mais importante ou não. Então, até aqui, todas elas são essenciais, ok? Uma geometria que pode acontecer, lembra que a gente falou da expansão do octeto? Agora eu vou me perder no mesmo molécula aqui. Lembra que a gente falou da expansão do octeto? Então, o que acontece com a expansão do octeto? Eu já não me lembro mais. É, isso aqui não. Não é esse aqui não. É aquela outra lá que eu tava falando na mão. Bem louca. Bem louca. Vamos lá, vamos falar. O que acontece com a expansão do octeto? O enxofre, ele tem 6 elétrons na última camada. Então, ele faz 2 para ficar estável. Porém, entretanto, ele consegue fazer mais ligações. E não é coordenada. Não é ligação covalente coordenada. Ele tem lá, quando ele faz hibridação, ele tem algum nos orbitais dele que ele consegue fazer mais ligações. Então, ele vai fazer se ele tiver afim, entendeu? Então, algumas exceções. Essa geometria entra na parte das ligações com exceções também. Então, o meu enxofre aqui no meio, ele consegue fazer... Ele tem 6 elétrons, então ele faz 4 ligações e sobra um parzinho de elétrons lá em cima, que vai empurrar essas ligações para baixo, senão ela seria planar, tá? O que ele forma aqui? A gente chama isso daqui de geometria de gangorra, tá? Muito, muito, muito difícil que aparecer em prova, beleza? Só a título e curiosidade para vocês, isso aqui é geometria de gangorra. As ligações vão ser covalentes polares e a minha molécula vai ser apolar. Sobrou par de elétrons ali, meu filho, é polar, tá? Basicamente todas elas, tem uma só que não. Que é essa próxima. Olha lá, é o tetafluoreto de xenônio. Prof, xenônio não é um gás nobre? É, mas ele consegue fazer ligações, tá? Não é do feitio dele, mas se ele quiser, ele faz. Tá bom? Então, o que vai fazer o xenônio? O xenônio, ele tem 8 elétrons, certo? Ele vai fazer 4 ligações, vai sobrar mais 4 elétrons, porque ele tem 8. Então, sobram 2 parzinhos de elétrons. E a conformação aqui vai ficar igualzinha assim, porque ele tenta ter a maior distância possível entre os pares de elétron e as ligações, tá? Ele não vai querer ficar junto, por exemplo, assim. Tá quebrando tudo. Ele não vai querer ficar junto assim, porque não é a melhor conformação, tá? Tô quebrando todos os átomozinhos aqui. Ele vai ficar na fórmula que a gente chama de quadrado planar. Ele vai formar um quadrado. Não se esqueça que essas ligações aqui são os parzinhos de elétrons sobrando, não é ligação em si, tá? Então, quando eu tenho um elemento que faz 4 ligações e sobra 2 pares de elétrons, ele fica na forma de um quadrado planar, tá? Então, só vai ser quadrado planar quando tiver par de elétrons sobrando. A ligação vai ser covalente polar, porque são elementos diferentes. E a minha molécula aqui tem par de elétrons sobrando, mas ela é apolar, porque todas as forças aqui estão iguais e eu tenho um par de elétrons para cima e um par de elétrons para baixo, ok? Ela é totalmente simétrica, então ela vai ser apolar. Show? Molécula hexatômica. Molécula hexatômica. PCl5, aqui tem o fósforo. Também está expandindo o octeto aqui. Ele tem 5 elétrons, ele consegue usar os 5 para fazer ligação. Então, o pentacloreto de fósforo, ela vai ficar nessa configuração. Por quê? É onde eles conseguem ficar o mais distante possível um do outro, ok? Aqui entre eles vai ter 90 graus e entre esses dois que são extremos aqui vai ser 180. E se eu olho assim de frente, aqui vai ser 120 graus.
Beleza? É importante saber a angulação de alguns. Daqueles outros que eu citei com vocês, é importante saber, tá? Então, a trigonal plana formou, lembra de um círculo. Dividir em 3, então vai ser 120. Aí os outros têm a angulação ali para vocês, é só vocês voltarem o vídeo, tá bom? Então, PSL5, ele forma isso daqui, porque é o formato que ele consegue maior distância entre eles, entre as 5 ligações. O que parece isso daqui? Quando eu desenho, eu formo como se fosse duas pirâmides, uma em cima e uma embaixo. Então, a gente chama essa geometria de bipirâmide trigonal, porque a base dela é um triângulo, ok? Então, entre as ligações vai ser o quê? Covalente polar. E o que vai acontecer? Essas duas forças são iguais, puxam iguais aqui, então elas vão se anular. E daí eu tenho força de atração de elétrons aqui, que vai... Deixa eu mostrar essas... Mudou muita coisa. Essas forças aqui são iguais, vai me resultar em uma atração de elétrons aqui para baixo, que é igual aqui para cima, então todo mundo se anula. Ok? Aqui essa flechinha verde que eu desenhei aqui para vocês é para dizer que é o vetor resultante entre essa força e essa força de eletronegatividade, que anula essa com essa com essa, anulou todo mundo, minha molécula é apolar, tá? Então, normalmente, quando não sobra par de elétrons, ela vai ser apolar, ok? Quase todas elas. E quando sobra par de elétrons, a não ser da quadrada polar, o resto tudo vai ser polar. Fechou? Um outro a bipirâmide trigonal, ela é capaz de cair. Às vezes já apareceu até em primeira fase, tá? Mas essa é fácil de lembrar, certo? E a 6,5 vai fazer duas pirâmides. O próximo que eu coloquei ali, olha, eu não me lembro de ter visto, tá? Então, meio que desapega, só tô colocando a título de curiosidade. Ok? Então, vamos lá. O BRF5. Então, o bromo tem 7 elétrons. E ele consegue fazer 5 ligações também, olha só. Faz 5 ligações, sobra um par de elétrons aqui em cima. Certo? Isso aqui é o que a gente chama... Eu não coloquei os dois nomes, né? Ele vai formar o quê? Uma pirâmide, ali eu coloquei de ponta cabeça, mas forma uma pirâmide de base quadrada. Então a gente chama ela de pirâmide de base quadrada. Ou ainda existe um outro nome que a gente chama de geometria do guarda-chuva. Que é como se fosse um guarda-chuvinho. Tá? Só que daí, como tem um par de elétrons aqui, ela tem uma leve inclinação para baixo. Okay? Porque o par de elétrons sempre ocupa mais volume. As forças aqui, o que eu vou ter? Forças iguais, contrárias. Aqui essas duas vão se anular, essas duas vão se anular, vai sobrar uma aqui e um par de elétrons aqui em cima. Então, essa anula com essa anula com essa. Essa força aqui do flúor não vai anular com essa força dos pares de elétrons, porque eles são mais fortes, tá? Então, o par de elétrons aqui vai ser maior. Então, minha molécula aqui, como tem um par de elétrons sobrando, vai ser polar. E daí a ligação polar também, porque são elementos diferentes. Fechou? Por último, não menos importante, para não dar uma hora de aula aqui, é quando eu tenho um elemento que consegue fazer 6 ligações. Quem é esse elemento? Normalmente sempre vai ser o enxofre, tá? Ele consegue fazer ligação com os 6 elétrons dele. Não vai sobrar par de elétrons, ele vai tentar ter a configuração maior, com o maior espaçamento possível, que é o quê? 90 graus entre todo mundo. E ele vai formar o que a gente chama de um octaedro, certo? Tem 8 lados. Forma a figura geométrica de um octaedro. Então, essa geometria a gente chama de octaédrica ou bipirâmide de base quadrada, ok? Normalmente octaédrica, tá? Ligação aqui, polar. Polaridade da molécula totalmente apolar, porque para cada vetor de força que eu tenho, então o flúor aqui anula com esse aqui com esse aqui, esse aqui com esse aqui. Então ela é toda apolar.
Eu não coloquei o desenho das polaridades dessas moléculas porque não tinha modelinho lá no site, tá, gente? E para eu fazer daí ok? Fechou? Essa geometria é importante saber. Então, a bípede, das que eu falei que daquele momento que eu falei que eram as mais importantes, depois daquelas lá, essa daqui é importante, a bipirâmide trigonal e a octaédrica. Beleza? São importantes. Só pra fechar. Vai dar 40 minutos, vocês vão me matar. Solubilidade dos compostos. Então, o que é a solubilidade? Por que eu consigo solubilizar um composto no outro? Porque eles têm semelhanças. E o que a gente sempre fala é que semelhante dissolve semelhante. Ou seja, eu esqueci de pôr. Ai, que burra. A chargezinha era pra aparecer no final. Ok. O que acontece? Se eu quero solubilizar o óleo na água, eu não vou conseguir. Por quê? Meu óleo é uma molécula que é uma cadeia de hidrocarbonetos bem grande. E se eu for olhar para essa cadeia, ela é totalmente apolar. E minha molécula de água é totalmente polar. Ou seja, uma não vai querer dissolver a outra porque elas não são semelhantes, não tem simpatia uma com a outra, ok? Elas não têm o que em comum. Então elas não se dissolvem. Já a água e o etanol aqui, por exemplo, a água ela é bem polar. O etanol, nesse polo aqui que tem hidroxila, ela vai ser bem polar. Esse lado aqui não é tanto, tá? Então, a água e o etanol, elas vão se misturar, vão ser substâncias miscíveis, que a gente fala. Por quê? Porque as duas são polares, então semelhante dissolve de semelhante. Professora, mas por que a gasolina tem álcool? A gasolina tem álcool porque um ponto aqui do meu etanol, essa ponta aqui dele, ela é apolar, tá? Então, por isso, essa pontinha aqui consegue dissolver com a gasolina. A gasolina, basicamente, é feita de octano, que é uma molécula, um hidrocarboneto, que tem ligação igual para tudo quanto é lado, como se fosse isso daqui. Então, ela vai ser bem apolar. Então, a gasolina é bem apolar. O etanol tem um pezinho na polaridade, em si ela é polar, tá? Mas ela tem uma partezinha dela que é meio apolar, então ela consegue se misturar com a gasolina. Já a gasolina, que é completamente polar, e a água não se misturam, porque aí você fala, tem gasolina adulterada que tem água, mas é que a gasolina que vende no posto não é só gasolina, não é só octano, tem uma série de coisas ali. Até aquela mistureba toda, uma coisa acaba misturando a outra, tá? Aí, a gasolina e a querosene, que eu coloquei aqui que tem na apostila de vocês, a querosene ela é uma mistura de vários hidrocarbonetos, basicamente é nonano e compostos até 16 carbonos, se não me engano. Então, como eles são dois hidrocarbonetos totalmente polares, elas vão se misturar, ok? O que acontece no detergente? O detergente, ele tem uma parte da molécula dele igual ao etanol, só que é uma parte bem maior, que é totalmente apolar. E a parte do sal lá, que é a parte polar da molécula. Então, o detergente ele vai formar micelas, lembra das micelas? A parte apolar vai se misturar com a gordura, que gordura é um hidrocarboneto gigantesco. Hidrocarboneto não, mas é uma parte gigantesca que é só carbono e hidrogênio, que vai ser apolar. E a parte polar do detergente vai se misturar com a água. Então, a molécula de detergente é o que a gente chama de molécula anfifílica, ou anfipática também, se não me engano eu coloquei isso. Que é o quê? Que ela tem a capacidade de dissolver polar e apolar ao mesmo tempo, ok? Por isso que a gente usa detergente. Professora, esquentar água lá também ajuda. Isso eu vou falar para a última aula, porque esquentar água ajuda a dissolver, ok? A gente vai quebrar as interações entre as moléculas, não tem nada a ver com semelhante dissolver semelhante, tá? Então, é uma união de duas coisas químicas. Aí aqui eu coloquei uma tirinha bem tonguinha para vocês. Ele, doutor, estou com grandes problemas. Fiquei sabendo que se eu entrar na água eu vou dissolver. É um urso o quê? Dele. E por que isso aconteceria? É porque eu sou um urso polar. Tá?
Porque polar dissolve polar, semelhante dissolve semelhante. Beleza? A água polar vai dissolver o urso polar. Tranquilo, gente. Espero que vocês tenham conseguido assistir a aula até o final. Qualquer coisa coloca aí, aumenta a velocidade. Agora no final não adianta nada, né? Essa aula é um pouquinho mais complexa, então se vocês não entenderem, por favor, me perguntem, mandem perguntas. E se vocês preferirem também no YouTube tem várias pessoas explicando. Queria dar aula mais calmamente. E até a aula de exercícios. Eu ia fazer com vocês, mas aí a aula vai ficar gigantesca, tá? Na aula de exercícios eu resolvo bastante exercícios sobre isso, ok? Beijo pra vocês e até a próxima.